Bem-vindos ao Conecta Mais. Aqui você se desenvolve, inspira e aprende com as experiências dos nossos convidados. Eu sou Georgia Noronha, jornalista, CEO do jornal Eu Amo Meu Bairro, e antes de dar início ao nosso podcast, eu peço para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e ajudar a engajar aí o nosso canal. Agora eu vou apresentar nossos patrocinadores. Você ou alguém da sua família precisa de cuidados? A Cuidare Vitória cuida de pessoas no conforto do lar, em hospitais, cuida de idosos, adultos. Você conhece a Cuidare? Ainda não, vou conhecer agora. A Cuidare cuida de pós-parto, pré-parto, de crianças, de adultos, adolescentes, pessoas acamadas, cuida de todo mundo. A Cuidare cuida, ela cuida também de pessoas de situação de cirurgia, pós-cirurgia, né? A Cuidare cuida. E se você busca serviços de contabilidade, a Casar-se Contabilidade é uma empresa que fica lá em Jardim Camburi, tem uma equipe capacitada, especializada em atender empresários de todos os ramos, presta serviços para pessoa física, MEI, e todo mundo que busca soluções contábeis confiáveis. Então, se você precisa de contabilidade, busque a Casar-se Contabilidade. Né? E nós estamos aqui com a maravilhosa, não é maravilhosa? É minha maravilhosa. Ela chama todo mundo de maravilhosa. Mas nós somos maravilhosas. Nós estamos aqui com a terapeuta, mentora e palestrante, né? Isso Lídia mesmo. Santos. Palmas para a Lídia! Chegou a mulher maravilhosa. E nosso tema de hoje é: você sabia que em um dia você pode mudar 365 dias da sua vida? É sobre isso. Você sabia, minha maravilhosa? Não sabia disso não. Então vou te Pra contar tudo Para mim isso é hoje. novidade, mas deixa eu tomar meu cafezinho aqui da Joaninha, ó, eu trouxe aqui para todo mundo ver. Eu já tô doida para experimentar. Café Gourmet Sebastian, que vem lá de BH, delicioso, e a gente vai degustar aqui o biscoito holandês aqui, ó, Stroop Wafer. Olha que chique. Quem quiser, tem lá na Joaninha Mercearia, que fica lá em Jardim Camburi, no Nick Mall. Lá dentro do Nick Mall. E eu vou aproveitar aqui e vou experimentar o café. Vamos experimentar o café gourmet. Bom, hein? Bom não, muito maravilhoso. Bom. Muito bom, Muito bom. E esse biscoitinho aqui, delicioso, esse wafer. Gente, como pode melhorar, né? Tem até o wafer. Aprovado? Maravilhoso mesmo, né? Muito bom. Mas maravilhosa. Eu quero saber tudo sobre a sua área de atuação. Antes de você falar, eu sei que você tem aí uma imersão, né? Super interessante, mas antes de falar dela, eu quero saber de você, porque você veio da área de marketing, né? É verdade, minha maravilhosa. E está atuando na área de terapias. Olha isso. Como é que é isso? Né? É muito sobre isso, né? Eu sempre fui muito feliz na área de marketing. Foram 20 anos de marketing, né? Onde 10 anos foram no Brasil, 10 anos no exterior. E quando aconteceu a pandemia, eu já vinha estudando muito sobre terapias integrativas para o meu autoconhecimento, por questões internas, transformações internas, buscando as minhas respostas aí para juntar as peças do meu quebra-cabeça interno. E fui estudando muito. Quando chegou a pandemia, eu senti uma vontade no meu coração muito grande de ajudar as pessoas a sair daquele estado de medo, de pânico que foi criado. E eu montei o Lídia Liberte Sua Mente, né, que é o meu Instagram, e eu comecei a atender as pessoas gratuitamente. Olha. E foi assim que nasceu a terapeuta. Foi de forma muito instintiva, seguindo muito um desejo do meu coração. As coisas foram crescendo, eu tive que estudar, eu tive que me tornar terapeuta. Eu falo que foi a vida, né? Foi Deus que me tornou terapeuta, né? Porque quando ele tem um propósito, 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. E eu retornei para o Brasil, fiz uma transição de carreira e a terapia foi me levando, né? Até aonde eu estou hoje. Todo mundo às vezes fala assim, né? Que o Brasil às vezes não tem oportunidade. Mas tem sim, tudo depende da sua mentalidade, o quanto você está aberto para aquilo que o nosso país maravilhoso tem para oferecer. Porque eu tô aqui, só prova viva, meu maravilhoso, que com 40 anos eu fiz uma transição de carreira, voltei para o Brasil no meio de uma pandemia
tudo na minha vida aconteceu. Nem no meu maior sonho eu poderia imaginar que hoje eu ia me tornar palestrante, mentora. Acabei de ser convidada pela vice-prefeita para poder estar representando mulheres empreendedoras numa homenagem no final do ano. Tantas coisas acontecem que é lindo. Nossa, sua vida deve ter dado um 365, guinada. Literalmente. É sobre isso. Que foi incrível. Foi incrível. E como é que é essa terapia? Como é que você atua? A terapia, né, o método Lídia Santos, que eu tenho meu método patenteado, ele vai buscar sempre a raiz do problema. Certo, meus amores? O que acontece? Normalmente, quando a gente tem alguma coisa, algum motivo que te traz para a terapia, a gente está aqui no raso. Mas aquilo já é consequência de um processo longo que normalmente tem início na nossa primeira infância. Então, a gente vai sempre buscar a origem. Onde está aquela criança ferida? Onde está o primeiro registro daquele sentimento que hoje está se apresentando na sua vida? Como um sentimento de rejeição, como você se sentir excluído, diminuído, culpa, tímido, suas frustrações. Como que você lida com isso, né? O que está instalado ali, bem profundo, que faz com que você reaja dessa forma, né? Que faz com que você vá acumulando ao longo da sua vida dores tão profundas que vai fazer o quê? Vai impedir você de viver a vida que você merece. Você vai trabalhando, as pessoas, elas te consultam? Como Sim, você atende no eu consultório? atendo Fora sim. essa sua imersão, né? Sim, a imersão conta daqui a pouquinho. Atendo sim, atendo online o mundo inteiro e presencial eu atendo ali no Global Tower, na Enseada do Suá, no Instituto Espíndola. Atendo lá. Mas assim, terapia, é bom explicar direitinho como é que é a terapia, porque existem diversos tipos de terapia. Exemplo, terapia capilar é um tipo de terapia, onde a pessoa faz um tratamento, né, com vários produtos, né? É um tipo de terapia. Terapia, massagem é um tipo de terapia. Sim, claro. Reiki é um tipo de terapia. Exatamente. Sei lá, ser atendido por um psicólogo, é psicoterapia. Psicanalista é terapia também. Agora me fala da sua terapia. O que é um bate-papo? Como é que é? Não, a minha terapia, o foco dela é trabalhar a mente subconsciente. Então, as técnicas que eu uso durante o meu atendimento vão trabalhar o teu inconsciente. Porque dentro daquilo que eu vim estudando ao longo da minha vida, eu acho que o registro vai estar sempre de 0 a 7 anos de vida, se não começar na barriguinha da mamãe. Muitas das vezes a gente começa daí. Então, eu vou trabalhar técnicas como, dentro do processo do método Lídia Santos, tem técnicas como a meditação profunda, a regressão, até mesmo a hipnose, quando eu preciso chegar em um ponto mais profundo. Constelação familiar faz parte dos meus atendimentos, Axis, entre outras ferramentas que eu venho estudando ao longo da minha vida. E como foi que nasceu o método? Foi da prática de consultório, de ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona do meu dia a dia, né? De horas e horas de cadeira, né, meu maravilhosa? Sei. Então, você vai vendo aquilo que verdadeiramente causa o impacto, a diferença na vida dos clientes, né? E eu fui juntando isso e transformei do meu método, onde primeiro eu vou trabalhar esse teu eu criança, as feridas, depois eu trabalho o teu posicionamento no seu sistema familiar. Porque quando você está no teu eu adulto, você consegue olhar para um sistema familiar. Se você estiver preso nas feridas inconscientes, você não consegue olhar para esse sistema, né? Por isso que muitas vezes a constelação não funciona com algumas pessoas. Se você estiver identificado com o eu criança, você não consegue ter força para fazer aquilo que precisa ser feito dentro de um sistema familiar, né? Como você está ali se posicionando. Depois disso, a gente vai começar uma fase de lapidação, que aí é um lugar onde eu vou começar a trabalhar as crenças limitantes, transformando crenças limitantes em crenças apoiadoras, né? Trabalhando esse mindset no positivo. Esse é o processo do meu método, esse é o passo a passo. Você ajuda a pessoa que só pensa, fala coisa negativa para mudar essa chave? Para virar essa chave. Vou indicar algumas pessoas. Pode indicar, é transformador. Então, esse é o passo a passo do meu método, porque eu acho que realmente dessa forma eu consigo deixar a pessoa
pronta. Eu Uhum. consigo deixar a pessoa para esse momento agora, que é o momento de ir para o próximo nível, né? Aham. Porque é E sobre isso. quem mais te procura, assim, é mais voltado para negócios ou mais voltado para questões pessoais? Minha maravilhosa, eu tenho um olhar pela vida que se o nosso CPF não tiver organizado, o nosso CNPJ não vai estar. Uhum. O nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso relacionamento com quem a gente ama. Então, primeiro eu tenho que organizar isso e depois, sim, a gente pode ir para esse lado mais do Profissional, né? empreendedor, mais Aham. profissional. Mas tudo começa ali, porque se você não estiver bem ali, nada tá bem na Acaba sua não vida. prosperando, né? Acaba não prosperando, você não tem Assim, paz, você não tem tranquilidade Aham. para gestir um negócio, você não consegue ter uma administração Uhum. dos seus sentimentos, das suas emoções, você não desenvolve uma forma de lidar com o seu dia a dia, Uhum. né? Eu falo a questão de prosperar não é só também voltado para negócios, né? Prosperar é tudo, né? Faz tudo. parte de todas as questões da sua vida. Se você quiser um casamento, você pode ter um casamento próspero, né? Uma família próspera, né? Que tem a ver com sucesso também, né? Um casamento de sucesso é um casamento próspero. Sem Um casamento dúvida. onde está todo mundo fluindo bem, onde está todo mundo caminhando junto, né? Uma família. Comunhão, né? Comunhão, ou até mesmo relacionamento com pessoas, com amigos, com parentes, né, familiares. Para você ter prosperidade em sua vida, você precisa resolver primeiro aquilo que está para trás, né? É sobre isso. Eu vejo muitas pessoas investindo muito dinheiro em imersões e no para frente, né? Uhum. E esquece de olhar naquilo que está para trás e às vezes não consegue alcançar aquilo que desejam Uhum. porque elas não resolveram lá atrás. Entendi. Entende? Uhum. A base não é boa para construção. Primeiro a gente resolve a base, depois a gente constrói. Todo mundo quer construir muito sem resolver uma base aí sólida. A casa cai, né, se não tiver e aí base. é igual os 3 porquinhos, né, minha maravilhosa? A casa cai. A casa cai, qualquer ventania. A casa cai. Então, quando sempre me questionam muito, Lídia, qual é a diferença da terapia para mentoria, né? Uhum. E a diferença é exatamente essa que a gente está conversando, minha maravilhosa. A terapia ela vai olhar para o passado e a mentoria vai olhar para o futuro. Ah, tá. Planejamento para o futuro, de como que você vai atuar daqui para frente. Daqui para frente, né? O que vem? Qual é o próximo nível? Qual é o próximo passo? Qual é a clareza disso que você quer alcançar? Uhum. Você quer chegar lá? Como você quer chegar lá? Não é verdade? Então, é sobre isso. A mentoria, né, esse próximo nível, vai sempre te trazer esse olhar para frente. Uhum. Mas eu não posso deixar de falar da importância de primeiro a gente resolver aquilo que está lá atrás. Como estão esses lixos emocionais, esses registros. Eu posso dizer que é um trabalho, assim, quando você trabalha a raiz do problema, né? Trabalho a causa, né? Eu não vou dar um remédio, como é que fala? Alopata, eu vou dar um remédio homeopata, sei lá, o que seja, que vai tratar a primeira causa, a raiz do problema, para depois você pegar tirar essa dor de barriga que você está sentindo. É isso, porque primeiro você tem que estar bem, para depois você querer avançar. A gente tem que estar com isso trabalhado bem. Então, quando eu entro como terapeuta, eu vou entrar justamente por isso. Vamos ver como é que está essa casa aí, como é que está essa base. Vamos ajustar para depois, sim, a gente começar a construir, que aí é onde entra a mentoria. Assim, eu sei que você passou por vários, né, clientes, né? Você chama de clientes? Eu chamo de clientes. Você passou por vários clientes aí que você foi construindo a sua metodologia, né? Mas eu acredito, né, que você também tenha se enxergado em diversos aspectos para você construir, não? Mas muito, minha maravilha. Tem uma frase minha que todo mundo morde. Eu falo que todo mundo é ser humaninho na fila do pão. Quando a gente acha que a gente aprendeu alguma coisa, a gente pega a senha, volta lá para o final da fila. Para recomeçar. Para recomeçar. Porque é o processo. Então, eu, Lídia, trago para os meus clientes muito as fases que eu já atravessei. Então, a minha vida, você me perguntou qual é a maioria das pessoas que eu atendo.
pessoas que estão atravessando situações que eu já atravessei. Eu acho que Deus, o universo, ele é incrível nisso, porque ele te conecta. Às vezes eu tô escutando a pessoa, eu falei, gente, a pessoa está contando a minha história. Eu me vejo na fala dos meus clientes várias vezes. Então, é aquela coisa, né? 2 cegos não vão atravessar um deserto, né? Mas se tiver alguém que já atravessou, essa pessoa pode pegar na sua mão. E aí eu vejo, gente, como que isso é transformador, né? Quando você está aberto para esse seu servir, para quando você tem esse propósito na sua vida, como que as pessoas vêm exatamente buscando aquilo que você tem para oferecer, aquilo que você atravessou. E aí é onde você consegue gerar transformação, né, na vida dos meus clientes, na vida das pessoas que me procuram. Eu já participei uma vez de eu posso dizer que é uma terapia, que foi uma terapia em grupo com mulheres, né? E quando eu fui, eu pensei assim, gente, por que eu vou estar lá, tal? Mas, assim, à medida que eu fui ouvindo cada mulher, eu fui percebendo em cada mulher, eu fui percebendo alguma coisa que tinha a ver comigo. Sim. Não era tudo, não era mesmo, né, o mesmo problema, a mesma questão, a mesma forma de enxergar em tudo, mas sempre tinha alguma coisinha. Eu acredito que a gente sempre tem alguma coisinha no outro que a gente vai se identificar, né? Na maioria das vezes, principalmente se existe um grupo. Aquele grupo não está ali junto à toa, entende? Todo mundo não conseguiu estar ali naquela mesma hora, naquele mesmo lugar para fazer uma terapia em grupo. Se aquelas pessoas já não estivessem conectadas de alguma forma, buscando aquilo. Então, com certeza, né? E a gente fala que se forma um campo de cura, um campo terapêutico, porque é justamente isso que acontece, né? A gente se conecta e quando todo mundo se une num processo como esse que você participou, eu já ministrei alguns, né? É justamente isso que acontece, porque as pessoas elas se conectam. Elas se identificam. Se identificam. Se ela não tivesse identificada com aquele propósito daquilo que ela não estaria ali. Alguma coisa ia ter acontecido, ela teria desmarcado. Ela não tinha chegado. Se sentou ali o mesmo grupo junto, pode certeza que um vai ser contribuição na vida do outro. É muito interessante. Interessante, né? E sobre os casos, assim, que existem casos que você pega mais recorrente, alguma coisa que se repete muito? Existem casos que eu vejo muito, que são casos que me tocam muito por ser mulher, é o quanto existe de abuso sexual, ok? Então, por ser especializada em técnica de reprogramação a nível subconsciente, né? Onde eu consigo trabalhar um trauma de abuso em 15 minutos. Então, realmente, eu consigo ter um resultado muito bom e sou muito procurada por isso, né? E eu vejo, gente, como que existe dor nesse lugar, né? Como você trabalhar um trauma de abuso infantil, né? Dessa mulher que sofre até hoje por algo que aconteceu lá atrás, que é mais comum do que vocês imaginam, tá, meus amores? Infelizmente. E seus clientes são mulheres só, mulher e homem? Não, eu atendo de 7 a 70 homens e mulheres, não tem problema. É mesmo? Até criança? A partir de 7 anos eu atendo. Não é cliente recorrente, mas às vezes acontece. Inclusive, eu tenho muitas clientes de mulheres nessa casa aí de 70 anos, que elas são a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Que eu falo, gente, olha aí, com 70 anos, tá vindo, sentando nessa cadeira, buscando a cura para uma dor, para poder se sentir melhor, né? Que normalmente, né, muitas vezes as filhas já foram minhas clientes, né? E trazem as mães, né? Então, normalmente, esse trabalho com esse público ou mais jovem ou mais idoso, normalmente é por indicação de alguém da família, de alguém próximo, né? De forma geral, é mais ou menos essa média aí dos 30 a 50 anos, normalmente mulher. A maioria dos homens só vem para terapia se a mulher mandar ele vir para terapia. Eles não buscam, não é difícil, né? Dificilmente, né? Eu acho que o único homem que buscou a terapia, fazer terapia comigo, é porque tinha esse terapeuta da filha dele, e ele tinha confiança no meu trabalho, e ele falou assim, Lídia, eu preciso, porque ele queria se separar, e ele não queria que os filhos sofressem, né? Inclusive a filha. Que lindo pensar lindo, assim, né? Assim, aí preocupar. foi
E Não é um linda caso, a mas é separação, um caso marcante. Nossa, mas eu achei muito bonito Muito desse bonito, pai. é. Falei, nossa, por mais pais, assim, ele foi buscar justamente a terapeuta da Porque filha, a preocupação porque com os ele filhos. queria saber, ele queria ser orientado no processo no processo de separação de qual seria a melhor forma de causar menos dano possível. Ele tinha filhas gêmeas, né, nas meninas. Então eu falei assim, nossa, que exemplo, né? Por mais pais, assim, é um caso. Você estava me perguntando de casos, é um caso muito bonito de um homem que buscou a terapia, né? Então, e realmente a separação, lógico, que é sempre muito dolorida, mas nós fizemos tudo criando um ambiente seguro para as meninas, fazendo tudo com calma, tudo da melhor forma que é possível ser feito. E assim, acaba impactando na mãe, né? Sem dúvida. Porque a mãe, às vezes, precisa também fazer uma terapia, né? Sem dúvida. Para lidar com essa separação, ou pelo fato de não aceitar, ou pelo fato de aceitar, mas não saber lidar, né? Porque tem muitas mulheres que aceitam numa boa, mas não sabem lidar. Não. E tem muitos homens que aceitam ou não aceitam, também não sabem lidar. A separação em si, todo momento muito desafiador na nossa vida, e a separação, sem sombra de dúvidas. De rejeição, né? Vem muitas nossas sombras fora, né? Quando a gente está passando por um movimento como a separação. Então, eu acho que é a hora ideal, se às vezes você nunca fez terapia, você não quer fazer terapia a vida inteira, mas pelo menos durante um processo de separação, é muito importante todos os membros diretamente envolvidos estarem sendo acompanhados por profissionais, sem sombra de dúvida, para que isso cause o menor dano possível, principalmente se tem filhos, né, e crianças envolvidas, sem dúvida. É isso. Muito interessante. E sobre os empresários e autônomos, né, que você atende, né? Empresários e autônomos. Sim. Quais são as dores maiores? Financeira? Falta de dificuldade de sucesso, de vender? O que é? Olha, minha maravilhosa, eu hoje me tornei uma empresária, né? As coisas foram acontecendo, Graças a Deus. Então, né, fiz a transição de carreira como terapeuta, mas hoje eu já tenho uma empresa aí com várias áreas, e eu falo que como é interessante isso, né? O empreendedor, as dores do empreendedor, eu falo que todo empreendedor é como se ele tivesse um superpoder, sabe? Então, é como se... Porque a gente é muito criativo, a gente também tem um poder de ação muito grande, a gente tem várias ideias ao mesmo tempo, e na maioria delas a gente não tem dinheiro para executá-las, né? Então, eu vejo muito isso no meio, na verdade. E a gente precisa, é como se a gente tivesse um superpoder e a gente não soubesse lidar com ele. A gente não soubesse canalizar para botar a energia certa, na hora certa, no lugar certo, para fazer aquele negócio acontecer. Então, eu vejo muito desperdício de tempo, de energia, de dinheiro, muita falta de direcionamento. Organização, de planejamento. Eu vejo muito isso. Eu acho que é justamente isso. Que concentra, né? Acaba não delegando. Sobre isso, que aí a gente entra na imersão, é como se tivesse uma escada de níveis, o nível 1, 2, 3, 4. E a gente, quando começa como empreendedor, a gente começa todo mundo aqui no nível 1. E o que a gente faz no nível 1, minha maravilhosa? Tudo. A gente recebe, a gente é recepcionista, a gente faz o cafezinho. Faz o marketing. A gente é o contador, não é verdade? A gente é a nossa própria secretária. Vende. A gente faz tudo. Faz tudo. A gente faz tudo, porque a gente está no primeiro nível. A gente está ali na base da escada. Mas chega um momento que aquilo vai crescendo, que nós vamos para um próximo nível. Só que a gente quer estar num segundo nível fazendo as mesmas coisas do primeiro nível. E aí é um caso que eu vejo clássico. E é um caso que eu já me vi nesse lugar, certo? E aí a nossa qualidade de vida cai. A gente não tem tempo para nada. A nossa vida é extremamente desorganizada. Não tem muito a ver com a questão da escassez, não? Medo de delegar, porque vai pagar mais uma pessoa. Um é o medo da escassez. 2 é a necessidade de controle de que ninguém vai fazer bem feito igual a mim. E não vai mesmo. Mas você tem que aprender a treinar. Certo? E não vai. Igual a você,
só você vai fazer, porque nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Então, ninguém vai fazer igual. Porque a pessoa... Frases clássicas. Porque ninguém faz igual. Não faz. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Deus fez quantos de nós? Umzinho só. As digitais estão aqui, minha maravilhosa. Vai ter igual a você, só você aqui na Terra sobre isso. Então não vai fazer igual. Mas possa fazer de uma forma que te atende, se você conseguir delegar e treinar essa pessoa. E a gente não tem esse olhar. Às vezes a gente acha que aquilo é muito caro. Só que a gente, não para para planejar, né? Não para planejar. Por exemplo, não vou nem ver quanto que é participar de não sei o que lá. Não vou. Não, porque eu acho caro. Que é muito caro. É muito caro. Ou estar em outro lugar, ou contratar tal serviço, porque deve ser muito caro. Nossa. Ou então, não vou contratar tal serviço, porque é muito caro. E também nem para pensar que é possível. Não para pensar que é possível. Se você negociar, se você der organizar suas finanças para você pagar, se você, de repente, pagar uma pessoa para executar aquilo que você está fazendo, às vezes você vai ganhar mais dinheiro, vai conseguir pagar a pessoa e ainda vai colocar mais dinheiro no bolso. Mas é lógico que isso acontece, minha maravilhosa, mas a nossa mentalidade escrava, que a gente tem uma mentalidade escrava, tá, meus amores? Olha a nossa origem. A gente tem uma mentalidade escrava, que ainda nós temos, né? De servidão, né? No profundo do nosso inconsciente, que a gente herda de gerações e gerações desse inconsciente. O que acontece com relação a isso? Você não consegue ocupar o único lugar que você é indispensável. Porque você é o empreendedor, então você é a mente. Você é a essência. Você é aquilo que ninguém pode substituir. E você deve ocupar só esse lugar, porque desse lugar você vai gerar muito mais dinheiro para a sua empresa, muito mais prosperidade. Todo o resto você pode sim delegar, porque você só pode assentar numa cadeira que só você pode sentar. Tem pessoas que passam também por traumas, né? Acaba não vou mais ter mais ninguém junto comigo, vou fazer sozinho, porque todos que eu coloquei deram problema, só que ela não ressignificou aquela questão. Ela guardou aquele problema e acha que os próximos que virão também darão problema. Ela não aprendeu com o problema. Não aprendeu. Para fazer diferente. Não ressignificou e também não olhou para dentro para ver o que nela atraiu a pessoa com o problema. Porque tem isso, né? Tem isso. Tem isso. Tem. E aí é o que eu falo. Gente, se entre milhões de pessoas você se conectou com aquela pessoa, você escolheu aquela pessoa ou para casar, ou para ser sócio, ou para ser seu melhor amigo, você escolheu aquela pessoa. Pode estar repetindo algum padrão. Então você tem que olhar para dentro, porque está dentro de você a resposta do porquê você escolheu, porque você poderia muito bem ter escolhido outro. Não pode estar repetindo um padrão, padrão de um pai, de uma mãe, inconscientemente, de um marido, de um, né? E aí é a hora que entra um amnese profundo dessa tua história, aonde a gente precisa buscar a raiz. A busca da raiz é essa anamnese profunda que eu vou fazer com o meu cliente para mim poder buscar aonde está nascendo Agora isso. Me fala, para a pessoa ter resultado, né, na sua terapia, ela precisa ter concentração? O que ela precisa? Querer. Fazer escolha. É isso. E às vezes ela quer, mas ela não consegue. Consegue. Consegue? Consegue. Sempre consegue? Sempre consegue. Minha maravilha. Eu nunca tive um cliente que escolheu sentar na minha cadeira que não conseguisse. É mesmo? É mesmo. Porque existem várias ferramentas. Tem pessoas que têm dificuldade de concentração, mas eu uso outras ferramentas que não precisam de concentração. Certo? Muito bom. Exatamente. Então, tem várias técnicas que eu posso estar usando, que eu vou estar encontrando uma forma de chegar lá. Por isso que eu escuto o cliente na primeira sessão com muita atenção, porque ali eu já estou pensando qual vai ser a estrada que eu vou percorrer com aquele cliente. Entendi. Quais são as ferramentas que eu vou usar. Ai, não, pode deixar. Quero te servir, mas não estou conseguindo. Não tem problema, eu sou... Está longe de mim. Estou longe. Podia ter pegado seu copo, né? Mas deu certo. Obrigado, meu amor. Fez sentido, minha maravilhosa? Muito sentido, muito sentido. É exatamente isso. A gente vai encontrando, né? Eu vou construindo também. Tem uma coisa que eu acho muito interessante.
Quando você cria um vínculo com um profissional que você confia nele, que esse profissional vem te acompanhando ao longo da sua história, eu vejo muito isso na minha prática, você tem mais facilidade para chegar nesse local. Que é como se a pessoa já tivesse baixado essas barreiras do consciente, né? Esse controle, a pessoa já se sente segura. Então, é muito interessante quando isso acontece. E é justamente muito desse lugar que veio a partir da mentoria. Porque eu sentia dos meus clientes que eles queriam continuar comigo. Por quê? Porque justamente esse vínculo de confiança existia, né? Eu já tinha trabalhado esse primeiro momento na vida deles. Você dá alta? E aí, sim, vou espaçando e chega uma hora que eu falo, olha, se precisar, só ligar, porque quando a pessoa está pronta, ela sabe quando as coisas não estão legal. Então, é só mandar uma mensagem que a gente trabalha a questão, se você, por um acaso, precisar. Mas todo mundo vem para terapia por uma questão. Aquela questão está resolvida, a coisa está ok, você está no eu adulto, pronto para ir para a vida. Bora botar em prática. Eu sou uma pessoa que eu solto muito corda da terapia. Acho que terapia não é muleta não, tá, meus amores? É porque às vezes a pessoa quer ficar presa, né? Acontece muito. Então, terapia não é muleta. Terapia para você vir, resolveu, colocamos nesse lugar, tá com força, tá pronto. Vai para a vida. Colocou, agarrou em alguma situação, manda uma mensagem, senta, que a gente vai olhar com isso, vamos reprogramar, vamos olhar, vamos cuidar, vamos resolver e depois vai para a vida de novo. Nós falamos a questão da escassez, né? Agora, me fala um pouquinho sobre a organização, porque eu vejo muitas pessoas com dificuldade de se organizarem, né? Sim. Como é que você vê isso? O que eu vejo porque é uma desorganização mental. Se você for olhar a desorganização, tudo é desorganizado na vida da pessoa. O guarda-roupa da pessoa vai ser desorganizado. Os calçados da pessoa vão ser desorganizados. Porque a mente da pessoa é desorganizada, minha maravilhosa. Então, a gente tem que primeiro organizar a mente, colocar tudo no quadradinho, tudo na caixinha certa. E daí você organiza a sua parte interna, que vai refletir na sua parte externa. Por que as pessoas procrastinam muito? Porque a mente está tão bagunçada, tão desorganizada, que elas não conseguem parar, botar cada coisa numa caixinha dentro da mente para ter a clareza de qual é o passo para fazer aquilo que precisa ser feito. Fica tudo embolado, aí você paralisa, que é a hora que você procrastina, você não faz nada. Porque você paralisa. Por causa de tem quê? Muita coisa para fazer, Muita coisa para fazer, não faz nada. Por onde eu vou começar? E o que a gente faz? Como a gente é extremamente autossabotador, a nossa autossabotagem não dorme nunca, a gente faz o que não faz nada. Olha que coisa mais. Procrastina. E a pessoa que planeja, vive planejando. Aí tá com medo de ir pra vida. Aí tem medo inconsciente. Normalmente é um caso que tem um medo inconsciente aí, que a gente precisa quebrar, descobrir aonde ele foi instalado, né? Porque a pessoa já sabe o que fazer, já planejou, não foi. E não executou, né? Não executou. Tá com medo. Tem um medo aí, e o medo é normal. Gente, o medo é normal. O que não é normal é ele te paralisar. Que é isso, que nem vou dar o meu exemplo, que eu gosto muito de trazer para mim. Eu vou fazer minha primeira imersão agora. Pergunta, Lídia, você tá com medo? Não. Morrendo de medo, minha maravilhosa! Morrendo de medo. Gente, medo é normal. O medo e a insegurança... O medo é ótimo, né? Eles caminham lado a lado com a gente. Aqui fica um do ladinho aqui o medo, do outro ladinho a insegurança. E a gente vai caminhando plena e ele um do lado, outro do outro. O problema é quando paralisa. Esse é o problema. Se a sua insegurança e o teu medo te paralisam fazer algo que você deseja fazer, aí nós temos um problema. Aí tem algo inconsciente, tem um bloqueio, tem alguma questão que a gente precisa aprofundar. Agora, o sentimento de medo, de insegurança, extremamente normal quando a gente vai romper, quando a gente vai fazer algo novo, né? Esse medo nos manteve vivos, né? Por muitos e muitos anos, né? É uma defesa da nossa mente para nos proteger e nos manter vivos. Então, mas é importante você ter consciência disso para você não deixar ele te paralisar. Paralisou, busca ajuda. E a pessoa que tem criatividade demais na cabeça e não consegue
planejar por causa da criatividade demais. Hoje a gente está tendo muito esses casos, Uhum. né? O que eu sou uma pessoa que tenho criatividade demais, então eu tenho que trabalhar a minha mente para diminuir um pouquinho. Calma. Se deixar, minha maravilhosa. Ai, Não para de pensar, universo, né? não desliga, não. E aí é autoconhecimento e trabalho interno. Uhum. Você vai precisar desenvolver ferramentas internas suas para lidar com essa quantidade de pensamento que você tem. A meditação é uma delas. Por quê? Normalmente, quando a gente planeja, muita gente está planejando o futuro. Se eu planejo o futuro, eu estou com ausência de presente. Eu acho que se eu meditar, eu vou ficar ansiosa. Sabe por Por quê? isso. Uma vez teve um período que eu estava andando no calçadão, porque é uma meditação, quando você está andando no calçadão, Várias andando de bicicleta, meditações. começava a vir ideias. Mas era bom, porque eu chegava em casa com a solução de um monte de coisa. Exato, mas é por isso, você silenciou sua mente consciente. Uhum. Todas as vezes que você está em estado de presença, você está meditando. Minha mãe, quando está rezando o terço, que ela está ali concentrada, ela está meditando. Se você está caminhando no calçadão em estado de presença, você está meditando. Se você está numa canoa havaiana que o pessoal está fazendo muito, você está ali, sua mente silenciou na hora daquele... Você está meditando, né? Eu tenho uma cliente muito que medita fazendo trilha. Que ela está no meio da natureza, ela coloca o áudio de reprogramação e ela vai caminhando e meditando. Então, se criou uma utopia de que a meditação você tem que sentar Não, meus são amores vários vão tipos, trazer para a realidade da nossa vida. Falando da oração aí, teve um período que eu estava com muita ansiedade, sabe? Estava bastante ansiosa. Aí eu comecei a potencializar minhas orações. À medida que eu comecei a orar mais e ler a Bíblia, né, para ter um pouco mais de conhecimento, eu comecei a acalmar. Exatamente. Você vê como é que é, né? É sobre isso. Porque ali você vai para um estado de presença se você está fazendo. Eu sempre, todos os meus clientes, eles trabalham corpo, mente e espírito. Todo mundo. Gente, não existe. Todo mundo fala assim, Lígia, mas é muito difícil. Eu falei, não, meus amores, é o básico bem feito. Você precisa ter todas essas áreas equilibradas. São os pilares. Então, na hora que eu estou falando do pilar da sua mente, eu estou falando de uma meditação, de uma terapia, de uma leitura, tudo aquilo. Física. E aí eu estou falando da mente. Aí depois eu vou estar falando desse seu pilar do corpo, mente, do seu lado espiritual. É a hora que você está fortalecendo o teu espiritual, nas suas orações, na sua fé, na tua conexão com o divino. Cada um faz do jeito que achar que faz sentido para si. E o corpo, que é na atividade física, que é na alimentação. Então, são 3 pilares que são indiscutíveis e inegociáveis. Se você quer ter qualidade de vida, equilíbrio emocional nessa vida maluca que a gente vive. É impossível a gente conseguir isso se esses 3 pilares não estiverem equilibrados em nossa vida. E eu sempre dou uma dica, medite e ore sempre na mesma hora, porque você já vai estar muito mais propenso para isso. Por quê? A oração te traz uma paz de espírito e a meditação que vai te ajudar no processo de meditação. Então, se normalmente você tem um momento que você ora e depois faz 10 minutinhos de meditação. Pronto. Olha, coisa linda. Com meia hora, 40 minutos, você resolveu 2 pilares da sua vida. Relaxar e vai dormir. E vai relaxar e vai dormir. Eu sempre indico, né? À noite ou pela manhã, de preferência, nos 2 horários. Para iniciar o dia. Também. E aí a gente tem muitos áudios para isso, para trabalhar. Tem gente que inicia o dia já com barulho de celular, não sei o que lá, e vai logo olhar o celular e já se aborrece porque vê uma mensagem que aborrece, e aí já começa o dia extremamente agitado. Né? Agitado, negativo, né? E é sobre isso. Aí você está criando, né? Você está criando aquilo que você vai viver ao longo da sua jornada. Quer, né? É aquilo que você quer. Eu sempre digo para os meus clientes, né, para você acordar de manhã, fazer sua oração, sua meditação e pensar o que é bom para mim hoje. O que é bom para mim, né? O que vai fazer o meu dia mais feliz?
eu acho que... São perguntas que fortalecem muito o nosso amor próprio, né? Porque a gente pensa muito em todo mundo, minha maravilhosa. Mas uma coisa assim que eu acho que pode deixar, né? Não sou terapeuta não, mas de repente que pode ajudar bastante durante o dia é você acordar, fazer essa meditação aí e tal, e fazer de repente uma lista de o que igual você falou aí, né? O que eu quero para o meu dia hoje, mas fazer uma lista, né? Hoje eu quero fazer isso, eu quero alcançar o seguinte objetivo. Não, é maravilhoso isso, é maravilhoso. De repente já começa o dia mais equilibrado. Você consegue fazer mais equilibrado, mas só de pensar, porque às vezes as pessoas não têm tempo para fazer lista, sentar e anotar. Se você já faz tudo junto, já ora, já medita, já faz uma pausa, você já se pergunta, a gente se pergunta muito, o que é bom para mim hoje? O que eu posso fazer hoje para fortalecer o meu amor próprio? Qual é o próximo passo para os meus sonhos? Vai conversando com você, diálogo interno. Uma coisa que olhar para dentro. Me ajudou bastante, assim, que eu sempre fiz na minha vida, eu parei durante um período e no ano passado eu voltei, é fazer uma lista antes de dormir. Excelente. Silencia muito a mente. Ajuda bastante. Ajuda muito. Para saber e lembrar o que eu tenho que fazer no outro dia, né? E tira a sua ansiedade de você ficar à noite pensando o que é que eu tenho para fazer amanhã. Então, você já escreveu, você já trouxe ali, e você já trouxe para sua mente consciente, você escreve. Você escrever ajuda para muita coisa. Tá com raiva de alguém, tá com alguma situação, escreve. Você já descarregou ali, muita coisa. Aí depois você vai ler, você vai pensar, você vai refletir. A escrita, ela é maravilhosa. Se a gente tivesse o hábito de escrever mais... Eu ganhei um caderno terapêutico, que é para você escrever. Tem todos os meus clientes, eu acho que a gente tem que ter eu chamo de caderno de autoconhecimento. Legal. Que a gente vai anotando o nosso desenvolvimento, a terapia, todo mundo tem caderno para saber o que foi trabalhado em cada sessão, né? Para você também acompanhar o seu desenvolver, a sua evolução, você ter clareza de como você chegou para a terapia, como você terminou, os mentorados também, né? Como você chegou, né? Quando a gente começou a mentoria, como você está. Então, porque eu acho que isso a gente vai acompanhando o nosso desenvolvimento, é muito bom. Muito bom, minha maravilhosa. Assim, nós falamos sobre diversos assuntos, né? E um assunto também que está bastante em alta é a questão da autoestima, né? A autoestima é a base, né? Traz autoconfiança, né? É a base, traz tudo. Tudo. Eu sempre brinco que eu vou mais além da autoestima, que é uma das bases, eu vou num lugar chamado amor próprio. Eu acho que o amor próprio é a base para tudo que a gente quer conquistar na nossa vida. É a base de tudo. Porque quando você fortalece o teu amor próprio, você vai estar com autoestima boa, você vai estar com o teu poder pessoal, você vai estar se amando, você vai estar se cuidando, você vai estar se priorizando, você vai estar fazendo tudo aquilo que vai te levar a ter uma vida mais feliz. Então, quando eu penso nessa frase, né, que Jesus nos deixou, né, amar ao próximo como a ti mesmo, que a gente tem o costume de apagar a parte, né, do ti mesmo, a gente só fica com o amar ao próximo e parece que a gente passou uma borracha no ti mesmo. É isso, né? Amar a ti mesmo, né? É o nosso amor próprio, porque é isso, é o amor que você tem por você. Você falou no início aí sobre questão de violência, né, doméstica, essas questões. A gente ouve muito falar sobre o narcisismo. Né? Existem muitas mulheres, mas existem muitos homens também narcisistas. E as mulheres, né, através de pesquisas, tal, se fala que elas acabam criando uma dependência desse homem e fica com dificuldade de sair dessa relação. Você já teve algum tipo assim de pessoa com esse tipo de problema que te procurou? Sim, minha maravilhosa. Eu não só tive, como já fui uma dessas mulheres. Já fui uma dessas mulheres, né? Eu vivi um relacionamento quando eu estava na Itália, com 35 anos, hoje eu tenho 44, né? Estamos aí, vai fazer 10 anos isso, que é quando eu começo o meu processo de autoconhecimento.
Lembra que eu te falei que por questões pessoais eu comecei a estudar as terapias desse lugar. Eu saí de um relacionamento com um narcisista e eu estava obesa, eu estava pesando 105 quilos quando eu consegui sair dessa relação sem autoestima nenhuma, né? Sem amor próprio nenhum, porque ele vai te destruindo, né? O narcisista, ele vai te destruindo e normalmente ele é muito galante, ele é muito sedutor, e ele vai te envolver até o momento que ele te... Como se você ficasse aprisionada naquela relação, você se torna dependente dele. Eu já tive namorado assim também. Já teve? Já. É muito comum, né? E para sair dessa relação foi onde eu comecei a buscar ajuda, buscar a estudar as técnicas terapêuticas, a entender o porquê aquilo estava acontecendo na minha vida, né? E aí foi porque eu também fui entender o porquê que eu descontava isso na comida também, né? Os meus sentimentos e as minhas emoções que eu os comia, né, meus amores? Nessa época, não foi à toa. Então, eu fui começar a entender isso dentro de mim, né? Eu falo que o nosso amor próprio é um potinho, é como se isso daqui, ó, fosse um potinho interno. E, normalmente, a gente enche o nosso potinho com outro. E aí, a gente tem que entender que esse potinho, ele veio cheio. O nosso Criador nos deu um potinho cheio de amor incondicional porque ele nos ama incondicionalmente. Não é verdade? Quando a gente vem aqui para a Terra, a gente vem com um potinho transbordando amor incondicional, que é dele. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai esvaziando esse potinho e a gente não aprende a encher. E aí, quando nosso potinho está vazio, normalmente a gente vai começar a buscar o quê? Encher esse potinho no outro, que aí é aonde a gente atrai para as nossas vidas os narcisistas, que normalmente são pessoas que eles são muito envolventes no início e a gente sente que eles estão enchendo esse potinho. E aí depois, como a gente não sabe encher sozinho, a gente fica o quê? Dependente disso. Eu percebo, assim, de amigas que eu conheço e também desse relacionamento que eu tive há muitos anos atrás, que, assim, com o passar do tempo, esses homens narcisistas, eles se transformam, continuam, né, com aquela galante, continuam, né, solícitos. Um lado dele, mas aí a sombra vem. Mas parece que eles se tornam, sei lá, meio doentes, meio insanos. Sim. Até tem vários níveis, com algumas, parece que vai piorando, né? A questão mental deles, alguns se tornam insanos, né? E aí fica mais difícil ainda da pessoa sair dessa situação. É sobre isso. E porque tem vários níveis de narcisismos, né? Tem os mais leves, que você quase... E tem casos profundos, sim, que levam a sanidade mental, sim. Eu ouço muito, assim, já ouvi, e né? Que você vê que a pessoa tem atitudes totalmente que você fala assim, não, isso daí não tá normal, né? Eu já ouvi pessoas criticarem, mas por que essa pessoa fica com ele? É só sair, é só separar, né? Não é tão simples. Né? Não é tão simples por causa do potinho, lembra que eu falei? Então, não é tão simples. É uma construção que você vai ter que construir muito esse amor próprio. Você vai ter que aprender a encher o seu potinho sozinho. Você vai ter que olhar muito para dentro. Você vai ter que se reconectar com esse amor incondicional de Deus. E você tem que fazer um trabalho interno de fortalecimento, de reconexão, de encher o seu potinho, porque você vai precisar de muita força interna para você conseguir sair dessa relação. Mas é possível, sim. É possível. É possível. Eu vejo, assim, que além dessas dificuldades, né, que algumas pessoas têm de sair dessa relação, quando saem, algumas parece que se tornam narcisistas. Também. Não é à toa que se conectaram, minha maravilhosa. Sempre existe a dualidade da conexão, não é verdade? Se eu atrair um narcisista para minha vida, vai ter um lado meu de codependência, sim. Mas vai ter uma sombra minha também que vai estar ligada com alguma nuance com relação a ele, senão eu não teria me conectado com ele. Então, é sempre sobre nós. Quando se trata de relacionamento interpessoal, gente, para de olhar para o outro e olha para você. Para si próprio, né? Porque você vai encontrar alguma coisinha ali dentro
ou você vai ver que você teve um pai, uma mãe, você vai ver que tem um registro ali dentro. Procura que você vai encontrar algo ali dentro de você que te fez conectar com essa pessoa. Uhum. Com certeza. Nós estávamos falando do narcisismo, né? Acho que eu estava falando... Eu fechei, eu acho que eu cheguei a falar que olha sempre dentro de você e nunca no outro, né? Que a resposta está dentro do porquê você se conectou com o narcisista, não foi? Que é sobre isso, não tem jeito. A gente gosta muito de falar, ele é isso, aquilo e aquilo outro. E a gente passa a vida olhando para... Por isso que a gente não sai do lugar, porque a gente não para fazer a pergunta certa. Tá gravando? Tá. Ah, legal. A gente passa a vida olhando para o outro é um narcisista, o outro me trata mal, o outro faz isso, a minha amiga não me dá valor, o outro, e você não parou nem um minuto para perguntar o porquê você está se conectando com essas pessoas, porque você está escolhendo ter essas pessoas na sua vida. Gente, porque tirou família... O resto é escolha, o resto é escolha, né? Não, minha maravilhosa? Eu faço muito essa autoanálise comigo, sabe? Sem dúvida. Quando acontece qualquer tipo de situação com amigos, amigas, com qualquer pessoa, eu fico pensando assim, o que foi que eu fiz para permitir que essa pessoa fizesse isso ou agisse dessa forma comigo? Perfeito. Entende? A pergunta certa. Eu fico o tempo todo pensando nisso. E às vezes eu fico assim, tentando entender mesmo a pessoa e... não fico guardando essas questões na cabeça, não, sabe? É isso. Medita nesse assunto, como que você atraiu isso. Ora, pede a Deus sabedoria para você entender e saber lidar com isso, né? Porque sabedoria é um dom que Ele nos dá, sem sombra de dúvida. Peça sabedoria. E se é algo que foi muito profundo, porque existem situações que são profundas, que sozinhos, é difícil sair, procure ajuda, os profissionais, né? Não estou falando só de mim, mas os profissionais da área aí da saúde mental estão aí justamente para poder te ajudar. Pegar na sua mão nessa hora. Você sabe o que eu faço, assim, não nessa questão de busca psicológica, mas eu trabalho muito quando eu sinto alguma coisa em relação a uma pessoa que fez alguma coisa comigo, eu já peço a Deus para me perdoar, tirar esse sentimento do meu coração, porque eu não quero isso para mim, sabe? Exato. E faz muito bem você, né? Porque é justamente isso. Por isso que lembra quando eu falei que o pilar da fé tem que estar fortalecido para a gente ter uma vida equilibrada? Então eu tenho que primeiro eu olho para dentro de mim, descubro e depois eu peço auxílio a Deus, né? Porque a gente não adianta a gente pedir, que a gente nem entendeu, já está querendo pedir socorro para Ele, né? Sabe nem o que pede. Então, então é esse olhar para dentro. Então, uma pausa de uma meditação. Senta, respira. Olha, entre em contato com aquilo. Se perceba nesse lugar. Eu vou te falar em relação a mulheres, né? As mulheres têm muito isso de, por exemplo, alguém faz alguma coisa com você, aí a sua amiga começa a te contar que aquela pessoa que fez aquilo que você está assim, está assado, está fazendo aquilo, tipo assim, te trazendo informações daquela pessoa que te incomodou e que continua, de repente, te incomodando. Aí, o que eu faço nessa situação? Eu peço para a pessoa, falo assim, eu não quero falar sobre essa pessoa pelo menos durante o período. Não quero, eu evito, né? Mudo de assunto. Às vezes eu não falo nada, eu só mudo de assunto. Eu evito ter notícias, até isso ser ressignificado. Mas eu ressignifico rapidinho. Ótimo. Sabe? Você não alimenta, por isso que você ressignifica rápido. Eu ressignifico, fico sem notícias, depois quando a pessoa vem falar, que legal, eu fico feliz em ver a pessoa bem, sabe? Você não alimentou aquilo. Normalmente esse tipo de pessoa vai fazer o quê? Vai alimentar uma dor sua. Quanto mais você alimentar, mais desafiador vai ser você ir para a ressignificação, né? Que é o processo de cura, de entendimento, de aprendizado, que é onde você vira a chave, você vira a página daquilo ali e segue. Agora, então, tem mulheres que fica ali, alimentando um relacionamento, olha... o Instagram, vê o que a pessoa está fazendo. É maravilhoso. Eu já tive cliente que botou calmante na bebida do marido para poder desbloquear o telefone. Gente, você não está entendendo, minha maravilhosa. Tem coisas inacreditáveis. Mas, minha maravilhosa, me fala sobre a sua imersão, que eu estou curiosa. Nosso podcast
Tá terminando o nosso videocast e podcast, porque isso vai para o Spotify também. Olha! Tá finalizando. E eu quero saber sobre sua imersão. A imersão nasceu desse desejo, se chama A Virada, porque é isso que eu quero trazer, esse é o propósito, né, de estar fazendo essa imersão, de você poder escolher fazer a virada de chave na sua vida. Então, esse vai ser sempre o meu propósito dentro da imersão A Virada, porque eu quero te trazer clareza desses bloqueios e medos, né, inconscientes que nós temos, que vão andando sempre lado a lado, que muitas vezes nos bloqueiam, nos paralisam, só que a gente não sabe que eles estão ali, nem por que estão, que nos impedem de ir para o próximo nível, né? Que deixa a gente só ali preso no primeiro nível, não deixa a gente escalar. Então, vai te trazer essa clareza e vai, dentro da imersão, trazer o quê? Possibilidade de ressignificar isso, de desbloquear. Nós vamos estar reprogramando, né? Dentro das muitas ferramentas que eu tenho, mas é uma imersão que não é só de autoconhecimento, não é só de tomada de consciência, não. Vai ter processo, sim, de trabalho a nível subconsciente. Porque eu, Lídia, só acredito que quando a gente precisa virar uma chave importante na nossa vida, é muito mais fácil quando eu alinho a minha mente consciente, a minha mente subconsciente. E aí é a hora que eu trago para o coração. Quando eu trago para o coração é a hora que eu faço a virada, porque é a hora que eu viro a chave, porque é a hora que eu vou para o sentir. Quando eu vou para o sentir, né? Daí vem a lei da atração, eu atraio aquilo que eu sinto, não aquilo que eu penso. Quando eu vou para o sentir, aí é onde as coisas mágicas na nossa vida acontecem. Então, essa é a proposta da imersão A Virada. Ela dura o dia inteiro, de 9 até as 17 horas. Tem uma pausa sempre para um almoço delicioso de network, porque eu acho que é importante isso para você avançar, né? Os nossos relacionamentos, oportunizar isso para os participantes. Então, é algo especial que eu estou trazendo esse modelo de São Paulo, de Alphaville, que eu ainda não tinha visto aqui no Espírito Santo, justamente porque você pode ver que é algo mais profundo, que vai te trazer a clareza do próximo passo para você ir para o próximo nível e a tua mente reprogramada naquela direção daquilo que você quer alcançar para a sua vida. E qual que é seu Instagram? Lídia.libertesuamente. Que chique. Então, se você quiser ir para o próximo nível, como a Lídia fala, quiser mudar a sua vida, né? Mudar o seu ano, então faça essa imersão ou procure a Lídia, que ela vai te ajudar a caminhar, né, Lídia? Estamos aqui para isso, né? Bacana. Nesse servir de estar sendo contribuição na vida das pessoas, minha maravilhosa. Muito bom te receber. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei essa sua presença. Que bom. Você é uma pessoa muito bacana, simpática. Que bom. Espero que a nossa mensagem, né, possa tocar o coração das pessoas, levar conhecimento, para as pessoas poderem ter uma vida mais leve e mais feliz, né? Isso aí. Maravilhosa. Bacana. E o Conecta Mais finaliza. Até a próxima.